Olá pessoal, eu sou a Jéssica, sou autora de 3 livros de suspense publicados pela Amazon. Vou deixar disponíveis para vocês aqui embaixo depois os links se vocês quiserem conhecer. Também tem um projeto em andamento com a editora Fly, o livro Leia-me vai sair em agosto desse ano. E eu decidi gravar aqui uma série de vídeos no YouTube contando um pouquinho da minha experiência para ajudar você que é escritor a sair daquela ideia original, a finalmente ganhar a vida no papel e se tornar um livro. Então eu preparei uma série de vídeos, esse aqui é o vídeo de abertura, que é de fato como pegar a ideia principal e transformar ela em um livro. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o livro, ele não vai ficar pronto somente com a ideia inicial. É preciso que você tenha um planejamento, tenha disciplina e saiba realmente para onde a sua história está caminhando. Então é importante você pensar na sua ideia central, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma sinopse, e não é aquela sinopse que você vai ver no final da capa do livro, sabe? Que é aquela comercial. Não, é uma sinopse que faça sentido para você, do que aquela história quer dizer, para onde ela vai e quais serão os possíveis desfechos. Eu gosto de fazer escaletas, as minhas escaletas eu faço sempre em um caderno. O livro Leia-me, por exemplo, eu acabei fazendo 3 escaletas diferentes, porque eu tinha que decidir exatamente como eu queria cada personagem, o rumo que eu queria que cada um deles tomasse ao longo da história, para que a gente possa pegar aí uma história que seja minimamente crível, né? Que você, quando estiver lendo, você pense, eu acho que isso poderia realmente acontecer. Então, quando eu fui desenvolver o Leia-me, eu criei essa escaleta, mudei diversas vezes, foi um processo bem doloroso a escrita de Leia-me. Foi 2 anos e meio que eu tava com essa história na cabeça, né? Desde o momento da escaleta, da ideia inicial, até de fato sentar no computador e começar a escrever esse livro. Inicialmente, eu precisei decidir quais seriam os personagens que eu queria trabalhar, a maneira como eu queria que eles fossem apresentados e principalmente o tipo de narrador que eu ia utilizar. Então, por exemplo, em Leia-me, eu utilizo 2 narradores. Eu utilizo o narrador em primeira pessoa, sempre para falar da vida do Mateus. Então, todos os capítulos do Mateus é narrado pelo ponto de vista do Mateus. Assim, eu consigo trazer a complexidade, os dramas, toda a lamúria que o Mateus precisa trazer para essa escrita. E ao mesmo tempo, os outros capítulos são narrados em terceira pessoa, porque a ideia da investigação e que você fique com dúvida mesmo da intenção dos personagens. Então, quando você tem a decisão de um narrador, ele tem que ser um ponto de partida para a tua história, porque aí você vai ver qual que é o grau de entendimento que você quer que o seu leitor tenha dessa história. Que nem eu falei para vocês, eu queria que vocês se sentissem muito próximos do Mateus, então por isso eu utilizei o narrador em primeira pessoa. Já no caso dos outros personagens, como estava desenvolvendo a trama e é um suspense, então seria muito mais interessante utilizar um narrador em terceira pessoa, para que você realmente duvidasse desses personagens. Além disso, durante a escrita de Leia-me, por exemplo, eu percebi que as primeiras versões que eu estava escrevendo, eu não estava gostando da forma como o Mateus estava aparecendo. Tava muito melancólico, tava muito triste, muito cabisbaixo, porque ele tem um drama pessoal muito grande para lidar. E isso não tava legal no livro, então eu precisei criar um personagem que desse um apoio, que trouxesse um tom cômico, um tom mais irônico, um tom mais ácido em alguns momentos, e aí surgiu a Natasha, que se tornou uma das minhas personagens favoritas pelo grau de complexidade que ela também tem, mas assim, ao mesmo tempo, ela tem uma personalidade oposta do Mateus. Então, enquanto o Mateus é um pouco mais melancólico por tudo que ele está passando, a Natasha ela é mais debochada, ela é mais leve assim com a vida, ela tem umas filosofias sobre justiça muito bem determinadas, que isso inclusive guia os objetivos dessa personagem ao longo da trama. Então, essas decisões de pontos de vista, de qual vai ser o narrador, elas são importantíssimas para definir o rumo da história. Além disso, o que eu gosto de fazer também é pensar nesses personagens como se eles realmente pudessem existir. Então, eu escrevo desde os meus 12 anos, né, gente? Tenho muitos livros escritos, mas eu não publiquei todos eles, eu publiquei apenas 3 até o momento, e agora esse, que é o Leia-me, que está em projeto com a editora Fly, né, para sair aí em agosto de 2026, agosto desse ano. Mas assim, todas as minhas histórias eu sempre pensei, eu gosto desse ator. Então eu estudava um pouco os trejeitos dele, mais ou menos a personalidade dele, para trazer ele para a história. Ou então, no caso de se inspirar em pessoas reais. Por exemplo, em Leia-me, a gente tem o Rogério Azevedo, que ele é dono de uma editora, inclusive é a editora que
tá no meio de toda essa confusão. E ele foi inspirado num chefe que eu tive. Eu tive um chefe, na época, quando eu trabalhava com agência, que ele era insuportável, ele tratava as pessoas muito mal mesmo, assim, e fazia coisas que eram tão absurdas que você não acreditava que aquilo era uma verdade. E aquele cara ficou na minha cabeça por um bom tempo e eu falei, poderia ser um personagem. Eu não sabia exatamente em qual história eu utilizaria ele, mas ele seria um personagem. E aí, com o desenvolvimento de Leia-me, e eu tive essa oportunidade de criar o Rogério Azevedo, na hora eu lembrei desse chefe, dos trejeitos, do mau humor, das asperezas que ele tinha e eu coloquei ele na trama. Então acabou se tornando um personagem muito crível, porque ele realmente existe, claro que com outro nome, modifiquei essas partes, incrementei também uma dose de humor para não ficar extremamente maçante, mas tem muitas coisas que eu penso no personagem do Rogério Azevedo e eu falo, eu tenho certeza que aquele meu antigo chefe agiria dessa forma. A Natasha, por exemplo, ela foi uma personagem muito mais complexa, eu não consegui ter uma pessoa em específico para me basear, mas eu me baseei na voz da maioria das pessoas que busca por justiça, que tem esse senso de justiça. Então, na verdade, a Natasha é como se fosse uma metáfora de todas essas pessoas que clamam por justiça e nem sempre são correspondidas. Então, gente, essas decisões que você toma ao longo do livro, elas são extremamente importantes porque elas vão guiar o estilo de escrita, o tom de voz desses personagens e vai tornar uma leitura mais interessante. A gente tem que lembrar que nos tempos que a gente vive hoje, embora seja possível, por exemplo, fazer uma autopublicação pela Amazon, que eu super indico para vocês, não necessariamente a escrita se tornou mais fácil. A gente vê que hoje, como a gente tem muito acesso a filmes, livros, essa parte da cultura tá mais acessível comparado a alguns anos atrás, o leitor também está mais crítico, ele tem acesso a muita literatura, ele tem acesso a diferentes tipos de escrita, de tom de voz, de gênero. Então, com tudo isso na cabeça, fica um pouco mais difícil a gente agradar esse leitor que já tem tanta bagagem. Então, a ideia é você se concentrar nesse personagem, fazer a premissa da sua história, pensar exatamente em tudo que você quer que você faça, pensar numa escaleta bem elaborada com os capítulos, o que vai acontecer em cada capítulo, mesmo que você mude depois, porque isso evita muito a questão de bloqueio criativo. Então, quando você tem uma escaleta, sabe para onde a sua história está indo e onde ela vai chegar, é muito mais fácil você concluir essa história de um jeito lógico, sem bloqueios criativos. Uma outra dica também, que eu acho que é bem importante, é você pensar nos pontos de virada na história. Eu escrevo suspense, então o que eu costumo fazer na minha escaleta é deixar algumas migalhas espalhadas ali para que você, à medida que for lendo os capítulos, colhe essas informações e no final você consiga fechar o mistério do livro de uma forma lógica, para não chegar naquela situação de, por exemplo, onde é que ela tirou essa informação, né? De onde que veio esse personagem, de onde que veio essa informação que eu não tinha ainda. Então, para não ficar essas pontas que aparecem do nada, eu gosto de espalhar migalhas, porque aí quando tem a resolução do crime, né, que como eu trabalho com suspense, você consegue perceber, é verdade, lá no começo do livro tinha essa frase, eu tinha essa deixa, eu não peguei. Então, essas estratégias de escrita costumam funcionar muito bem. Então, é claro que depende do seu gênero, do gênero que você está escrevendo, que é uma coisa que você precisa decidir também. Então, vai ser suspense, vai ser um thriller, ou não, vai ser um romance, vai ser uma fantasia, vai ser uma romantasia, vai ser uma distopia, vai ser um livro de poesias, um livro de crônicas, o que você de fato quer escrever. Então, quando você consegue tomar essas decisões pensando no gênero, nos seus personagens, fazer uma escaleta bem feitinha, estabelecer rotina de escrita, porque sim, gente, não dá para depender da ideia mirabolante que cai no nosso colo. A gente precisa ter uma rotina definida, precisa ter horários definidos. Eu gosto muito de escrever durante a noite, eu acho que funciona melhor durante a noite, mas cada um vai encontrar um momento certo para escrever. Mas essas decisões que a gente vai tomando, isso ajuda a gente não ter esses problemas de escrita, não ter esses problemas de bloqueio criativo e conseguir entregar um livro interessante. Claro que alguns livros vão dar mais trabalho que outros. O Leia-me, por exemplo, que eu já contei pra vocês, levei 2 anos e meio com essa história, né? Teve 7 versões diferentes, eu fiz 3 escaletas, mudei os finais, cada escaleta que eu fazia tinha um final diferente, até que finalmente eu consegui juntar todas essas ideias e entender pra onde eu estava indo com a história e aonde eu queria chegar. Isso foi decisivo para terminar o livro Leia-me. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vou vir aqui com outros vídeos para contar um pouco mais sobre o processo de escrita e ajudar você que está aí do outro lado a também conseguir publicar suas histórias, publicar as suas ideias. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.